Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Que bom que você chegou aqui nessa manhã e como igreja nós podemos fazer esse ajuntamento para exaltarmos o nome de Jesus em corpo, em família. Somos corpo de Cristo, então exaltamos o nome daquele a quem nós representamos. Amém? Esse mês nós estamos tratando desse tema especial que é o poder que há no nome de Jesus. Isso é tão poderoso, querido, tão poderoso, porque sabemos que não estamos adorando uma imagem que não tem poder, que tem olhos e não vê, que tem boca e não fala, ouvido e não ouve, mas exaltamos um Deus que é vivo, que operou no passado, opera hoje e grandes coisas continuará fazendo em nossas vidas. Aleluia! Esse nome a quem nós exaltamos é um nome todo-poderoso, um nome que é sobre todo o nome. Aleluia, aleluia. E eu já quero começar perguntando para você: será que a gente pode nomear nessa manhã aquilo que tem tentado tirar a nossa paz, aquilo que tem tentado tirar a nossa alegria? Eu posso te dizer com certeza, o nome de Jesus é maior que esse nome. Aleluia. Sabe, não tem nada tão poderoso que possa tirar o sorriso do seu rosto. E se algo está tirando, eu quero te trazer esse lembrete: o nome de Jesus é mais poderoso do que isso. Aleluia. E o que fazemos então? Porque não está funcionando. Só precisamos nos tornar conscientes do poder do nome que carregamos. Amém? Eu quero começar falando sobre uma ilustração que veio à minha mente assim que eu recebi o convite para trazer essa palavra nessa manhã. Isso, há coisa de 20 anos atrás, eu lembro de eu estar na faculdade e... Gente... Meu Deus! Eu estava na faculdade... E há 20 anos atrás não tinha BRT, não tinha nada disso, né? Era bem complicado. E eu me lembro de chegar às 9 da manhã numa aula que começava às 7h30, porque nesse dia especificamente uma carreta tinha tombado na Avenida Brasil e ela tombou de um jeito que parou, ela atravessou o canteiro central e parou indo, parou vindo. E eu que tinha saído 5h30 de casa, cheguei 9 da manhã na faculdade. Aí eu lembro de ter chegado na aula, falei: professora, desculpa, dá licença, mas eu estou tão agitado, eu sei que eu preciso estar aqui na aula. Era uma aula a gente chama de ateliê, que é uma aula onde a gente desenha e tal, produz coisas. E eu falei: você deixa eu ir ali comprar um café para eu trazer para a aula, para eu, né, para estar aqui com mais à vontade. Aí ela falou: claro, mas olha só, quando você for, vai lá e pede um para mim também, e diz que é no meu nome. E eu fui lá na cafeteria, que era um andar acima de onde eu estava tendo a aula, e eu falei: olha, eu quero 2 cafés, um para mim e um é no nome da professora tal. E ali, né, ela pegou um café, um copo descartável desse, encheu pela metade e me deu na minha mão, assim, né, tipo, se vira. E eu paguei, né, e peguei meu café e estava esperando o segundo café. Aí eu falei: não, mas são 2. Ela: não, sim, a gente está preparando. E aí daqui a pouco eu recebo o segundo café, com pires, com xícara, com colherzinha, com sachê de adoçante e um sachê de açúcar, porque vai, né, qual que é a da professora, né? E eu tinha pensado: eu tenho que pagar, né, também aqui. Não, o dela é com a gente. Falei: poxa, da próxima vez eu peço os 2 para a professora.
E, enfim, voltei eu, né, com um pires na mão e o meu de copo descartável cheio pela metade, né? E pensando sobre aquilo, eu comecei a refletir sobre aquilo que às vezes a gente faz no nosso nome. E às vezes aquilo que a gente tem acesso quando a gente representa alguém que tem uma autoridade que é maior do que a nossa. Então, aquele café do copo descartável, eu tive que pagar por ele, mas o outro não. O com pires, com xícara, com colherzinha, com sachê, eu nem paguei nada por ele, mas ele não era no meu nome, ele era no nome de outra pessoa. Sabe, isso fez com que eu refletisse de que a gente pode viver a nossa vida tentando conquistar, fazer e realizar e enfrentar as circunstâncias no nosso nome, na força do nosso braço, com os conhecimentos que temos, com os acessos que temos, ou nós podemos partir para cima com o acesso que há quando declaramos o nome de quem representamos, o nome de Jesus. Sabe, Jesus, ele criou um acesso a um mundo espiritual, onde existe milagre disponível, onde existe paz, alegria disponível. E tantas outras coisas, prosperidade, cura, saúde, tudo isso ele abriu um acesso, nós não conseguiríamos chegar por nosso próprio esforço, mas ele abriu, e ele disse, você quer entrar? É só dizer o meu nome. Aleluia, aleluia. Esse acesso já está liberado, mas se você chegar diante da doença e falar, olha, eu preciso de cura, a doença não vai se mover, mas diante da doença você pode dizer, olha, eu vim aqui requerer saúde no nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus a doença conhece, porque o nome de Jesus é sobre todo nome que se possa referir no céu, na terra e debaixo da terra. Talvez a prosperidade não conheça o seu nome, mas ela conhece o nome de Jesus. Então, diante da falta, você não tem que dizer, olha, meu nome é Rafael, eu já sofri tanto nessa vida, eu acho que eu mereço uma folguinha. Por favor, libera aí alguma coisa, sabe? Talvez a prosperidade não conheça o meu nome, mas conhece o nome de Jesus que eu carrego, que você carrega. Aleluia. Então, mais uma vez eu pergunto para você, o que é que tem tentado tirar a tua paz, tentado tirar a alegria, tem tentado colocar lágrimas no seu rosto? Vira para essa circunstância e fale, olha, talvez circunstância você não conheça o meu nome, mas você conhece o nome de Jesus, a quem eu represento, e diante desse nome circunstância você precisa ceder, você precisa recuar. Aleluia, aleluia. Sabe, em Mateus no capítulo 1, no versículo 21, quando Gabriel vem fazer a anunciação a Maria, existe um cuidado da parte de Deus em dizer, olha, você terá um menino e você colocará nesse menino o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Sabe, o nome de Jesus, ele é tão poderoso que o próprio Deus escolheu esse nome e disse por que deveria esse nome. Porque Jesus significa do hebraico, Jeová salva, ou o Senhor é salvação. Então, toda vez que falamos o nome de Jesus, foi como um lembrete de Deus para nós, dizendo, quando você fala o nome de Jesus, você lembra do acesso à salvação que nós recebemos. Sabe, os discípulos certa vez chegaram para Jesus animados, dizendo, Jesus, quando a gente fala o teu nome, os demônios se submetem. E aí Jesus, ele responde, olha, não se alegra porque o demônio se submete, se alegra porque seu nome está escrito no livro da vida. O que Jesus estava querendo dizer não é que a gente não tem que se alegrar porque um demônio foi expulso, não, a gente tem que vibrar sim, mas a nossa alegria não tem que estar nos resultados, mas na causa. A nossa alegria deve ser a alegria da salvação, o estilo de vida que nos foi aberto no dia, no momento em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando a gente vê Moisés conduzindo o seu povo pelo deserto,
Como foi difícil para Moisés, um povo idólatra, um povo cheio dos desejos de séculos no Egito, querendo as coisas erradas, sendo formado no meio de um povo idólatra, sendo escravizado. E Deus envia a lei a Moisés para tentar fazer com que as pessoas, ao olhar para a lei, tivessem um comportamento correto. Mas quando se chega diante da terra prometida, Moisés, como uma estratégia dos céus, escolhe 12 espias. E no meio daqueles 12 espias, tinha um homem chamado Oséias. Mas creio que como uma instrução da parte de Deus, e Oséias significa salvação. Moisés olha para aquele homem, e isso está em Números capítulo 13, versículo 16. Que Oséias, filho de Num, a quem Moisés passou a chamar Josué. E Josué do hebraico é exatamente o mesmo nome que Jesus. É que na tradução as pessoas resolveram diferenciar para que não se equiparasse Josué com Jesus, mas é exatamente o mesmo nome, Yehoshua, que significa o Senhor é salvação. Sabe, a lei, o nosso próprio esforço, até tenta fazer com que a gente consiga alguma migalha, mas é só Yeshua, é só Jesus que nos conduz à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Aleluia, a terra onde as nossas necessidades são supridas, a terra onde a doença que tenta se apoderar do nosso corpo, ela tem que sair e tem que ceder. É só na terra prometida que chegamos através de Jesus, não mais pela lei, mas pela graça, não mais por merecimento, mas pela graça. Aleluia. Jesus, ele abriu esse caminho para nós. Jesus, o Senhor, é a nossa salvação. Aleluia. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Aleluia. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Que vai dizer assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aleluia. Aqui Jesus já estava dando as últimas instruções aos discípulos, e ele disse, olha, Jesus estava ali criando um esquema de pirâmide. Ele estava falando para os seus discípulos, olha, vocês vão por todo o mundo e vocês vão pregar o evangelho, e todo aquele que crer o evangelho será habilitado a fazer sinais, e eles também irão por todo o mundo, e eles vão pregar o evangelho, e as pessoas que creem serão habilitadas a viverem sinais e maravilhas, e essas pessoas irão por todo o mundo, pregarão o evangelho, e de fato 2000 anos depois, cá estamos nós, porque esse evangelho foi pregado e chegou até nós, e ele é vida para nós, amém? Mas o interessante aqui é que ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ou seja, anunciem as boas novas da salvação, e aqueles que creem, aleluia, alguém aqui creu? Aleluia, alguém aqui creu? Aleluia, nós cremos. Estes que creem em meu nome. O que Jesus estava dizendo era, olha só, eu estou passando aqui uma procuração que vai ser dada a todo aquele que crer no evangelho. E nessa procuração, nesse documento, eles todos serão habilitados a falarem em novas línguas, a pegarem em serpentes, a serem livres de todo veneno. Então a gente pode beber água da Cedar, enfim, brincadeira. A gente vai ser livre de perigos que a gente conhece, que a gente não conhece. Está aqui,
ele deu uma procuração e no fim ele escreve o nome dele. No meu nome, quem crê no Evangelho recebe essa procuração. Sabe, nós vamos viver essa vida com essa procuração. A gente precisa lembrar, toda vez que a gente não tem acesso a alguma coisa que a gente precisa, a gente tem que ir lá na procuração e se perguntar: será que essa procuração aqui me dá acesso a isso? Porque aí eu paro de enfrentar na força do meu braço e eu digo: olha, nessa procuração aqui está dizendo que eu tenho direito. E no nome de Jesus eu tenho direito. Aleluia! Aleluia, é assim que a gente deve viver essa vida, lembrando que temos uma procuração assinada pelo próprio Jesus, nos dando acesso, nos dando direito. Aleluia, aleluia. Diga para a doença: olha, eu tenho uma procuração que diz que tem que ter saúde agindo em mim. Aleluia. Diga para a falta: eu tenho uma procuração que diz que no meu lar há abundância. Aleluia. Aleluia, é assim que eu vivo essa vida, consciente de que eu sou um procurador de Jesus nessa terra. Aleluia. Em meu nome, foi ele que disse: passem por essa vida lembrando que nós carregamos esse nome, e esse nome nos dá acesso. Aleluia, aleluia. É assim que devemos viver, conscientes do poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Mas é importante que a gente tenha uma consciência que não é como uma palavrinha mágica. Não é simplesmente, eu falo o que eu quero e no final eu digo: em nome de Jesus, amém. Sabe, é interessante quando a gente ensina uma criança, né, pequenininha ainda a orar. Aí ela começa a falar: abençoa a mamãe, abençoa o papai, abençoa. Aí vai falando o nome de todos os amiguinhos da escola, não é assim? Aí quando aquela criança, 10 minutos depois, vai terminar de orar: em nome de Jesus, amém, né? E aí, às vezes a gente trata, né, isso que é tão poderoso, apenas como um jargão para encerrar uma oração. Mas de fato, o nome de Jesus, ele vem carregado de poder, e nós podemos usufruir desse poder quando estamos conscientes da autoridade que há nesse nome. Aleluia. Sabe, porque certa vez, né, os filhos de Cefa, se eu não me engano, foram expulsar um demônio. Em nome do Senhor, de Jesus, lá de Paulo. Não, Paulo eu sei quem é. Demônio falando, né? Jesus eu sei quem é, mas você não tenho ideia de quem é. E ainda levaram uma coça e foram envergonhados, voltaram pelados pela rua, envergonhados. Porque acharam que poderiam usufruir alguma coisa naquele nome, mas aquele nome, ele vem imbuído de autoridade. E eu quero que você leia comigo Efésios no capítulo 1. Aleluia. Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 16. Aleluia. Efésios 1:16, que diz assim: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí Paulo vai dizer para o que ele ora: para que o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e até que ele chega, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Nós cremos. Amém. Segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha esse poder aqui. O poder que opera no nome é esse poder aqui, exercido em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, o fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de
todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. E olha a posição de autoridade que foi dada à igreja, no versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Então perceba, ele não apenas dá o nome, mas ele te imbui de autoridade para usar esse nome. Aleluia! Então é uma posição de autoridade e é também o poder que há no nome. Então eu tenho autoridade porque eu represento esse nome. Não é uma autoridade no meu nome, mas é uma autoridade a partir do lugar que Jesus nos fez assentar. Através desse poder que opera no nome, esse poder nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus, acima de todo principado, acima de toda potestade. Aleluia! Então nós devemos nos posicionar com essa autoridade diante de coisas que tentam nos impedir de viver aquilo que Cristo, na sua palavra, estabeleceu para nós. Às vezes precisaremos nos colocar com autoridade diante de principado, diante de potestade. Pode ser potestade de corrupção no lugar onde você trabalha. Pode ser uma potestade de prostituição, de violência no lugar onde você mora. Sabe, se você tem medo de pegar uma condução para ir para o seu trabalho de manhã, vá para o seu trabalho, cancelando todo principado, toda potestade de violência que estiver no seu caminho. Não passe a viver acuado, com medo de coisas que o Senhor te deu para vencer por meio do seu posicionamento espiritual. Aleluia! Não fique acuado diante das circunstâncias, porque você foi colocado numa posição de autoridade. E é tão incrível esse versículo que ele fala: todo nome que se possa referir, e do presente século, mas também do século vindouro. Ou seja, ele coloca em aberto dizendo, existem dificuldades que a gente poderia até tentar listar, mas hoje, com o conhecimento que temos, ainda não sabemos tudo que se pode enfrentar. No século vindouro vai haver outros problemas, mas eu já digo de antemão, diante dos problemas que a gente ainda nem sabe nomear, o nome de Jesus é maior. Aleluia, aleluia. Fico pensando, eu não sei se nessa época já havia se descoberto a expressão câncer. Eu creio que não. É um nome que veio no século vindouro. E eu quero dizer, o nome de Jesus é maior. Aleluia, aleluia, aleluia. SPC Serasa, o nome de Jesus é maior. Aleluia. Claro que tem coisas que a gente precisa rever, a gente precisa ajustar, a gente precisa agir com sabedoria. A gente não vai dar lugar para o diabo fazer festa na nossa vida. Mas sabe, quando a gente não tem o que fazer, a gente tem o nome de Jesus. Aleluia. Que vai abrir caminho e abrir acesso para coisas que naturalmente nós não conseguimos agir e atuar. Aleluia. E eu vou crendo, e eu vou agradecendo, porque eu me torno consciente do poder que opera na minha vida. Aleluia. E em Filipenses, logo depois, no capítulo de número 2, aleluia. Já lemos esse versículo algumas vezes, mas diz aqui, a partir do versículo 5, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
E aí vai haver uma explicação, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas ele antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Porque Jesus venceu todas essas coisas por amor de mim, por amor de você. Deus, no versículo 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí a gente pensa, por que ele nos deu um nome? Será que é só para a gente resolver nossos problemas? Não, é porque o mundo vai ver a gente encrencado, mas depois o mundo também vai ver Jesus nos livrando dessa situação e o nome de Jesus sendo exaltado na nossa vida. E é quando nós nos permitimos ser testemunhas do poder de Deus, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor. Então Jesus, ele passa por toda aquela situação e Deus o exalta e lhe dá um nome que é sobre todo nome. E aí esse Jesus te dá uma procuração com esse nome. E o que nós fazemos? Nós nos posicionamos, irmãos. Nos posicionamos, aprendemos a viver de maneira a praticar os comandos, de maneira a usar essa procuração. Do que adianta termos recebido essa procuração que nos dá acesso no nome de Jesus às coisas que resolvem nossas questões, e que não apenas as nossas, mas também de todos aqueles que estão necessitados à nossa volta. Mas às vezes pegamos essa procuração, colocamos num lindo envelope, deixamos dentro da nossa bolsa, deixamos dentro do nosso armário, engavetamos numa gaveta e esquecemos que temos essa procuração. E ao invés de usufruir dos direitos que temos, às vezes vivemos ansiosos, preocupados, entristecidos, angustiados. Eu quero te lembrar nessa manhã, querido, se lembra da procuração que Jesus te deu. Ela resolve. Aleluia, aleluia. Traz a sua memória agora e você fala, meu Deus. Sabe quando às vezes a gente tem que pagar alguma coisa e a gente acha no bolso daquela calça aquela nota que a gente não estava esperando, você fala, que bênção. Sei que não se compara, mas sabe esse sentimento? É isso que tem que acontecer agora, no reino do Espírito. Essa situação que não é dinheiro que paga, mas ela vem como aflição para tentar tirar tua paz, tua alegria. Assim, aquele sentimento, sabe? Que quando você acha essa nota, você fala, meu Deus, a procuração no nome de Jesus estava comigo o tempo todo. E eu estou aqui angustiado, entristecido, confundido, andando para lá, para cá, perdendo o sono, tomando remédio para dormir. Eu quero dizer, se lembre do nome de Jesus. Não como um jargão, mas porque esse nome é poderoso. Aleluia, aleluia. Às vezes estamos orando e falando com Jesus a respeito das coisas. Dizemos, Jesus, tá vendo essa aqui? Eu não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo enfrentar. Por favor, me ajuda, me tira dessa. Aí você, depois de tanto sofrimento, aí você fala, em nome de Jesus, amém. Aí, cadê?
Cadê a parte onde você se posiciona? Nossa oração não é para a gente ficar falando para Jesus acerca das coisas que a gente está vivendo, não. A nossa oração é para a gente falar com as coisas a respeito do Jesus que nós servimos. Então a gente vai para Ele em oração. Você lembra quando Jesus vai multiplicar os pães e peixes? Jesus, ele não pega aqueles pães e peixes e fala: Deus, está vendo essa multidão aqui? Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Tem misericórdia de mim, em nome de Jesus, amém. Não. Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes e fala: eu te dou graça. A Bíblia diz que ele dá graça, porque Jesus estava vendo 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sendo alimentados por aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Então você fala: Deus, eu sei que o Senhor tudo pode. Eu sei que Jesus já conquistou isso para mim na cruz. Então doença, aleluia. Aí na sua oração você muda o foco do diálogo. Então doença, eu declaro você finalizada agora em nome de Jesus. Aleluia. Você não vai ficar: Senhor, eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Meu Deus, meu salário não dá para nada. Jesus, esse emprego miserento que o Senhor arrumou para mim, em nome de Jesus, amém. Mas não. Senhor, eu sei que você se fez pobre para que eu fosse rico. E que tudo que diz respeito à vida e à piedade o Senhor já garantiu para mim, e eu te dou graças por isso. Então eu digo à escassez que tenta se estabelecer na minha vida: acabou o seu tempo. Aleluia. Então eu declaro sobre a minha despensa: você está cheia no nome de Jesus. Aleluia. Então você não vai gastar tempo falando para Jesus como você é sofredor. Não. Você passa tempo falando para a circunstância como Jesus é vencedor. Aleluia. Aleluia. Estamos nessa posição de mais que vencedores. Porque a gente não está indo para o ringue. Jesus foi para o ringue no nosso lugar. Venceu o diabo, pegou o cinto. Então não é uma e outra dificuldade, exceto aquela que é muito difícil. Não, é tudo. Aleluia. Tudo quanto pedir, diz em meu nome, pelo poder que há nesse nome, eu farei. Aleluia. É uma procuração de plenos poderes. É tudo. Aleluia. Aleluia. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe por que ele faz tudo? E ele te dá uma procuração para resolver tudo. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Essa procuração, ela não é para trazer glória para a gente, mas ela é para trazer glória para o Senhor. E aí agora eu volto para Marcos 16:15, quando ele diz: olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, quando a gente vai por todo o mundo, a gente deve se posicionar consciente dessa procuração que nós carregamos, e todo doente que nós encontrarmos. Sabe, e esse versículo de João, ele traz para a gente uma leveza, porque ele diz: olha, tudo que pedir em meu nome, eu o farei. Ele não está colocando na gente o peso de orar por um milagre. Às vezes a gente fica tão amedrontado, mas eu vou orar para ser curado? Eu? Tão pequeno. Querido, não é o seu poder, o poder é dele. Não é o seu nome, o nome é dele. Então quando eu vou por todo mundo e eu encontro esse doente, fica tranquilo. Ora para ser curado, sim, porque não é no seu nome, não é no seu poder, é no poder dele, no nome dele, que opera através de você.
mas você precisa apenas agir de maneira a abrir a sua boca e permitir e falar o nome de Jesus. Sabe, existe uma canção, eu até pedi para o Ed ministrar ela para a gente agora, e os músicos podem ir subindo. Ela fala sobre clamo Jesus, eu vou pelas ruas clamando o nome de Jesus. E tá tudo certo, mas o original dela em inglês é I speak Jesus, que não é eu clamo, não é eu Jesus, porque às vezes a gente pensa isso, que a posição de autoridade é uma posição que grita, que se impõe. Não, pensa numa autoridade, a autoridade ela chega, ela só chega no ambiente. Quando você pensa num juiz, às vezes ele só tem que bater o martelo para ele não ter que gritar. Mas quando ele abre a boca, todo mundo fica quieto. Ele te deu autoridade. Então você não tem que gritar para a doença, se espernear para a doença. E não é clamar o nome de Jesus no sentido de Jesus, se lembra de mim, vem me ajudar. Não, é no sentido de fala para o doente sobre o nome de Jesus. Fala para aquele que está triste sobre o nome de Jesus. Fala para aquele que está fraco. Olha, eu conheço alguém que te dá força. Aleluia. Fala para aquele que está perdido, que existe alguém que conhece ele desde antes do ventre de sua mãe. Alguém que conhece o seu passado, o seu presente, e ele já viu e conhece o seu futuro. Ele viu você passar por essa circunstância e ele já te viu vencê-la. Aleluia. Te convido a se colocar de pé nesse momento. Sabe, eu não tenho um apelo específico para fazer agora, de te convidar a vir aqui à frente. Mas eu quero, enquanto nós cantamos e ministramos essa canção, você se lembre, e se de repente você quiser parar de cantar, para começar a falar com aquilo que tenta te afligir, acerca da grandeza e do poder que há no nome de Jesus, faça isso. E com a autoridade que o Senhor Jesus te deu através do seu Espírito, fale as circunstâncias e mande elas recuarem agora. E simplesmente veja aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor está dizendo para você: eu pelejarei por vós e vos calareis. Apenas se coloque de pé e contemple. E contemple a vitória que eu te dou nessa manhã. Aleluia. Vamos exaltar o Senhor. Destrói cadeias, dissipa. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.